E aí, pessoal, bora para mais um conteúdo. E agora eu tenho falado bastante nos últimos conteúdos, os conteúdos de ontem, sobre a gente entender a lógica por trás das coisas antes de sair aplicando, como muitas vezes. Ai, que bonitinho, eu recebi um e-mail aqui falando que eu tenho que usar IA. E aí eu saio aplicando, procurando no Google onde que compra. Então, a ideia é a gente desmistificar um pouco dos mitos e verdades que a gente tem por trás de People Analytics. Então, não é um assunto novo para o RH, por mais que algumas pessoas estão descobrindo agora, mas ele pode potencializar muito a estratégia do que a gente está utilizando dentro da empresa e muitas vezes de forma simples, tá? Eu tenho falado também bastante, começa pelo básico. Onde eu consigo fazer com o que eu tenho, ou com pouco investimento, ou com uma ferramenta que às vezes já está aqui guardada. Para isso, eu trouxe uma pessoa aqui que é super especialista nesse tema. Vou falar com a Thay, que é do FESA Group. É FESA, falei certo? Feza, do jeito Tá, que você quiser. só pra gente não começar cometendo gafe por aqui, né? É um prazer ter você por aqui pra Prazer é gente meu. falar um pouquinho dessa lógica por trás, né, Thay? Porque muita gente quer fazer ou acha que está fazendo e, na verdade, é muito mais sobre a pergunta que eu quero fazer e eu validar aquela resposta do que simplesmente a ferramenta que está me ajudando nisso, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que tem muita gente que acha que está fazendo, mas na verdade só está colocando as informações no sistema. Mas fazer a análise efetivamente, conseguir extrair as informações e fazer a análise, e aí o mais importante é que é tomar a decisão em cima dessas análises que são feitas, não está acontecendo. Acha que ter um sistema é People Analytics, ter um sistema bacana, ter um sistema robusto, puxar todos os dados, colocar todas as informações, é People Analytics. Né? Mas Colocar o dado ali já é o básico, né? É fazer o básico bem feito, que nem você. É. Se você tiver todas as informações, é o básico bem feito. Se você conseguir fazer uma análise, concatenar essas informações e, com base nessas análises, tomar decisões que estejam alinhadas com a estratégia de pessoas, é o caminho. Você não precisa, como você falou, você não precisa de grandes investimentos. Com o básico bem feito, você consegue fazer essas análises e consegue tomar decisões. E isso é People Analytics. É tomar o processo de análise e de tomada de decisão em prol da empresa, fazer essa análise de pessoas, de comportamento, de engajamento, de performance. Então, é juntar todas as informações de maneira que façam sentido, porque juntar por juntar... E se eu não sei qual pergunta que eu tô fazendo, o que eu quero Você descobrir, não vai ter resposta nenhuma, te garanto. é apertar o botãozinho, analisar. Gente, desculpa, não vai dar certo. Eu preciso entender qual o contexto que eu tenho e o que eu quero responder nesse momento. Né? Perfeito, perfeito. O mais importante é saber que problema você quer resolver. Né? Porque juntar os dados, analisar todas as informações sem saber para quê, é jogar dinheiro no lixo. Eu acho que a coisa mais simples que eu já vi na minha carreira, que já é People Analytics, é analisar turnover. Perfeito. Tá concentrado na empresa inteira? Tá numa área, tá num líder, tá numa filial, tá numa determinada função. Exato. Quanto tempo de casa, entender. E aí começar a associar clima, entender desenvolvimento, entender performance. E aí sim, com base nessas informações, qual a decisão que vai tomar? Também tomar uma decisão em cima de um ponto só. E acho que é importante a gente também, além de olhar para o dado que tem naquela planilha, levanta o popozinho da cadeira e vai dar uma volta, que às vezes a planilha vai te dizer que o problema está num líder e você vai culpar aquele líder. Mas será que aquele líder não está sobrecarregado? É um líder novo, acabou de ser promovido. Será que se eu vou até lá e aí olhando, por exemplo, o tempo de promoção dele, eu já consigo também ter uma ação sobre? Será que eu estou falhando no desenvolvimento desse líder? Então, a gente está até usando aqui no cenário a frase que é: os números não mentem, mas também não sentem. É isso aí. Que é a frase de um amigo meu, Genesson Honorato, que eu amo porque planilha permite tudo, sistema permite tudo. Eu sempre falo que o papel aceita tudo, né? Mas se a gente não tiver, né, o dado pelo dado, você pode interpretar de qualquer maneira. Se você não tiver o contexto, se você não tiver... A gente fala muito da intuição, a gente fala muito das relações. A nossa visão e a nossa intuição, ela é construída por conhecimento, por vivência, por experiência, por relacionamento. Tomar uma decisão só baseada nessas frentes, você está perdendo o lado do dado. Agora, tomar decisão só em cima do dado, você perde o contexto. A gente costuma falar lá na FESA que a ferramenta pela ferramenta, ela pode te dar
caminhos enviesados. Então, a gente sempre recomenda, e nós fazemos isso, de olhar o dado, mas olhar o contexto. Trabalhar com o lado humano, né? Porque senão você vai estar tomando o caminho errado. Não tenho dúvida. Eu vou fugir um pouquinho da pauta aqui, Tá. porque normalmente, quando a gente vai para empresas Adoro que a grandes, gente- elas têm times de RH grandes. Vamos lá. Às vezes, Sim. grande eu tô falando, às vezes, 10 pessoas, que para muita gente não é um time tão grande assim. E tem empresas que têm muito mais. Isso. Aí agora, quando eu desço um pouquinho, quando eu tenho uma equipe, às vezes, que está dentro de uma startup, de uma pequena e média empresa, que até o pessoal está comentando aqui no chat. Ah, eu não consigo. Mas será que você também está tentando fazer com um Excel, por exemplo? Já é People Analytics. Você pegar e reunir os dados. Primeiro ponto que a gente falou aqui no começo. Sobe os dados para algum lugar. Você tem que ter eles em algum lugar. E depois você começa. Quais perguntas eu quero respostas? Isso vai dizer por que lado, por que prisma você aborda aquele tema, né? Eu sempre acho que, assim, acumular o dado, juntar o dado, subir o dado, ele só vai valer a pena se você já tiver pergunta. Porque senão você vai gastar um tempo fazendo a captação desses dados sem nem saber se eles vão ser úteis. Então, assim, se você não tiver a pergunta, se você não tiver o problema, você pode estar jogando seu tempo fora no processo de captação de dados, de captação e mineração dos dados, né? De análise, então, você não sabe nem por que você está analisando, né? Então, qual o problema, né? Agora, se você quer buscar um problema, não é no dado que você vai buscar primeiro. Eu acho que tem que ter a conversa, você tem que ter o acompanhamento. Eu acho que mesmo que seja uma equipe, como você falou, você consegue ter a percepção, né? O RH, ele é treinado ao longo da vida, quem é de RH, de ter a percepção do ambiente, das pessoas, né? Dos times. Então, a partir dessas percepções, o que eu vou analisar, né? E aí o cuidado é também de não analisar só os dados que lhe convêm. Exatamente. Né? Porque isso acontece bastante. Eu vou analisar os dados para embasar a minha teoria. Não. O dado está ali para que a gente possa fazer os contrapontos, para entender realmente. Não é só para embasar. Se for só para embasar, é super simples, mas não é o propósito. Né? Então, acho que tem esse cuidado que a gente sabe que acontece em alguns lugares, né? Eu falo que a gente tem o nosso feeling, ele é importante. Super. Não estou dizendo que ele seja descartável, mas é importante que a gente use os dados ou para validar ou para invalidar esse feeling. Eu achei que o problema era a liderança. Aí eu chego lá, tem um exemplo até que o Bernardo da IBM citou, que colocaram cadeira de massagem para os funcionários. Mas a pesquisa de clima dizia algo totalmente ao contrário. Que eles estavam insatisfeitos porque o lugar onde eles trabalham, o vale não era suficiente para eles almoçarem. Então tinha dias que eles não comiam. E a região era muito perigosa. Mas isso eu só vou conseguir descobrir se eu fizer a pergunta certa. É isso. Então, e às vezes, a minha realidade como RH, que estou lá muitas vezes dentro de uma sala, se eu não sair de lá, eu não vou conseguir ter a percepção completa. Não tenha dúvida. Tem que estar em loco, tem que estar próximo das pessoas. Não adianta ser só por um formulário, só por uma pesquisa, só por um Excel, só pelo dado. Eu acho que assim, as duas formas se complementam. E a gente está buscando descobrir qual é a raiz do problema, não é o culpado pelo problema nesse primeiro momento. A raiz está onde? É na cultura. Basicamente, a gente vai voltar em 2 pontos, que é o que eu tenho visto: comunicação e cultura. Total. É os 2 pontos. Se a gente cavocar bem pouquinho, a gente já descobre isso, né? Tem muitas. Na verdade, em alguns lugares tem muito mais do que isso, mas através de trabalhar cultura, você consegue trabalhar engajamento, você consegue trabalhar rotatividade, você consegue trabalhar atração, você consegue trabalhar, né? Eu acho que é importante ter uma visão do dado e pessoal para fazer toda essa análise, né? Comunicação, ela pode ajudar todo o processo, né? Ela não é o problema, mas ela pode facilitar todo esse processo, todos esses problemas que a gente tem na companhia. A comunicação, ela pode minimizar todos eles, né? Mas que a gente sabe que em alguns lugares é muito mais profundo só do que comunicação e cultura, Léo, assim. A gente está num momento que o mercado de trabalho está... Primeira coisa, a gente não falava 5 anos atrás em saúde mental. Não falava, não... Simplesmente
Era um tempo. Ou falava muito pouco, eu não lembro de ter esse assunto. E agora isso está muito em alta pela sobrecarga que a gente está tendo. Com People Analytics, eu consigo olhar se isso está concentrado numa equipe, numa determinada região, numa determinada Consegue função. entender se é o estilo de gestão, se é a carga de trabalho, se é o modelo de trabalho, se é a região, como você comentou. O que influencia para essa sobrecarga? Se tem questões de saúde. Você consegue mapear, e aí sim, eu acho que os dados, eles ajudam a gente a mapear as possibilidades. A análise que vai ser feita em cima disso, ele vai ser determinante para essas mudanças que tem que ocorrer, né? Então, a gente sempre fala, Léo, que assim, de novo, se eu tiver todas as informações e não fizer nada... Você perdeu tempo montando uma planilha. A gente fala, eu tenho uma área de People Analytics. Legal, mas o que você faz com isso? Isso. Como é que você alimenta? E qual a autonomia que ela tem? Qual a influência que ela tem? Porque você ter as informações e as análises, e você não conseguir fazer nada com isso não influenciar, né, não impactar, isso não ser levado para discussão no C-level da companhia, né, se isso não estiver, que sair desses dados não estiver na agenda da companhia, na principal agenda da companhia, a estratégia da companhia não vai ser entregue, tão simples quanto isso, né? Não, e dados que você já tem, às vezes você traz um ponto, acho que fundamental, que os dados têm que ir para cima, para validar as nossas ações e a gente conseguir aprovar e mostrar a relevância que o RH tem naquilo, mas também você tem que usar isso para mandar para baixo, para as equipes que estão no front, que eu não gosto muito do termo chão de fábrica, porque prefiro usar linha de frente. E aí você usar esse dado, por exemplo, um exemplo que eu vou trazer aqui, em algumas coisas eu já citei. Estou com muitos profissionais afastados por questões de saúde mental, saúde do colaborador. Mas eu quero implantar um programa de saúde mental e de academia aqui. E a pessoa está trabalhando 15 horas por dia, que é a hora que ela vai ter para usufruir desses benefícios. É de jogar dinheiro no lixo. Isso. Quando eu quero aprovar isso com o board da empresa, como investimento, qual a linguagem que eu tenho que usar? Vou lá, gente, se eu reduzir 50% os afastamentos, eu vou ter mais pessoas saudáveis trabalhando e produzindo, reduzindo o custo de pessoas afastadas. No final da história, eu estou falando quanto que a empresa ganhou ou quanto que deixou de perder. É para isso que a gente tem que usar dados, é para a gente validar as coisas e também para validar o nosso discurso, que é muitas vezes onde a gente perde quando vai falar com o board, vai falar com o C-level, por não conseguir falar a língua deles. De novo, eu acho que a gente entra naquele ponto de que não é a percepção, só ter a informação, só ter o relacionamento não funciona. Ter só o dado também não. Então, como é que eu uno as duas coisas para que a gente possa trazer soluções que sejam interessantes para o colaborador e para a companhia, né? Então, assim, eu acho que você está trazendo muita questão de comunicação, mas através da comunicação, como é que eu junto as duas coisas? Como é que eu levo, né, tanto a percepção, o que eu vejo no dia a dia, mais embasado nas informações que eu tenho dentro de casa já, né? Acho que isso é fundamental, você tem razão. E a gente já falou num outro RH aqui, que é back to the basics, vamos voltar para o básico. Às vezes a gente está indo lá com ferramentas de IA, ferramenta de não sei o quê, e está esquecendo do básico. A gente precisa entender os processos de RH primeiro, como que eu construo programa de cargos e salários, como que eu estruturo uma vaga, processo de onboarding, que são coisas que o RH já faz desde que é RH. Léo, em todos esses processos, a análise de dados, ela pode ser muito interessante, ela pode ser muito útil, porque você tem informação de qual é o perfil que é mais aderente ou que performa melhor em tal posição, o que o Léo precisa desenvolver, quais as habilidades que o Léo precisa desenvolver. Na FESA, a gente acredita muito que o dado, ele traz essa humanização, né? Acho que tem um mito aí, e a gente discute muito isso lá na FESA, de que o dado ele é frio, que o dado ele ele vai no caminho de uma robotização, de uma automatização. E a gente prega totalmente contrário, e eu pessoalmente acredito muito nisso. Porque quanto mais dado, quanto mais informação você tem sobre aquela pessoa, sobre aquele grupo, mais eu consigo desenvolver, e aí juntando tecnologia, claro, eu consigo desenvolver soluções que são customizadas, que são personalizadas. Então, a sua necessidade de desenvolvimento não é a mesma que a minha do que de fulano, de ciclano e de beltrano. Então, o dado, ele vem, a tecnologia vem
para que a gente possa ser mais humano, para que a gente possa olhar mais para o humano, né? Entender onde está o gap daquela Daquela pessoa. sem precisar. O que Eu acontece, acho Léo, que nas empresas, muitas vezes vou fazer um treinamento para toda a liderança da companhia. Uhum. Só que não é todo, a gente não tem a mesma formação, mesmo histórico, mesma experiência. Todo mundo tem necessidades e perfis diferentes, né? E aí Então, entra na sala todo mundo, enquanto uma igual- galera tá amando o treinamento, tem outro lá no canto que tá assim, né? e aí, de novo, dinheiro jogado fora, é não humanizar, né? Então, se eu souber o que você precisa, o que a Thay precisa, o que, né, a Juliana precisa, a gente vai conseguir, com a ajuda, de novo, de tecnologia, das soluções que a gente tem, putz, Léo, sua trilha de desenvolvimento é isso aqui. Uhum. Você não vai ser um colaborador mais feliz? Você não vai conseguir desenvolver alguns pontos que você estava enfrentando dificuldade, que são diferentes dos meus? Agora, se a gente estivesse no mesmo treinamento, ia um amar e o outro odiar o que você falou. E aí... E aquela coisa, você vai pro treinamento, Thay, baseado num feedback que você avisa a pessoa. Eu notei que você tem esse ponto para desenvolver, por isso você precisa entrar nessa trilha, precisa entrar nesse treinamento, entendeu? A pessoa vai consciente. Perfeito. E até, gente, a questão de... Isso é interessante tornar cultura, porque no momento que eu tiro uma pessoa e não tiro outra, começa a rádio peão, né? Aí tá indo para treinamento porque tá ruim, porque não tá performando. Calma, é um processo que todo mundo vai em determinado momento. E o interessante de você avisar o porquê ela tá indo é isso se tornar parte da cultura para não se tornar algo expositivo, que a pessoa... Quem foi para treinamento é porque é ruim e não tá performando. Assim, todo mundo, ninguém é perfeito. Quando a Uhum. gente faz uma colocação de um profissional numa empresa, ele tem X requisitos, competências, experiências, perfil pessoal, momento. Não dá para completar 100%. É muito raro você ter. Até porque tem a química, até tem a composição com o time, né? As mudanças que ocorreram, cara. Então, quando você coloca numa empresa, não necessariamente ele vai estar 100%. Então, quando a gente coloca numa posição, a ideia é que a gente já possa entregar com a trilha de desenvolvimento baseada numa ferramenta psicométrica. De novo, dados, né? Dados de experiência, dados da pessoa, dados do que ele já performou ou não, e mais dados da ferramenta psicométrica para que ela possa desenvolver. Todo mundo precisa se desenvolver, né? E acho que para isso a gente tem que falar assim, para que você saiba e você queira se desenvolver, precisa de autoconhecimento. A gente costuma brincar que autoconhecimento é o novo inglês. Não, e sai daquele feedback do também, caro líder, do feedback do eu acho. Total. Ai, não, ele me falou isso porque ele não gosta de mim ou ele não vai com a minha cara. Gente, eu cansei de ouvir isso quando eu liderava pessoas. Ah, ele não vai com a minha cara, ele não é tão próximo, por isso que ele me deu esse feedback. Não, tá aqui os dados que mostram. Perfeito. Contra dados e fatos, não argumentos, é um fato. Você tem ali, tá mostrando para a pessoa. Mas, de novo, o dado e o fato, ele pode ser trabalhado de maneiras diferentes se ele não estiver no contexto adequado. Isso. Acho que sempre eu enfatizo isso porque tem muita gente que quer tomar decisão em cima só dos dados que tem na mesa, mas, de novo, a gente volta naquele tema. A gente pode ir para o caminho totalmente errado se estiver fora do contexto. Qualquer frase fora do contexto pode ser interpretada de um jeito ou de outro, a gente sabe, né? Os dados são a mesma coisa. E a busca não é só para validar, gente, o que eu quero. É para descobrir, às vezes, outras coisas. Perfeito. Eu vou, às vezes, só para... Acontece muito em outras esferas, que o pessoal vai até o ponto que valida o que ele quer e do resto para frente é invalidado. Acho que vai até o ponto que você quer validar ou invalidar, mas dá uma olhadinha um pouquinho para frente o que mais que tem ali. Alguma outra coisa que você pode descobrir que às vezes nem está no seu radar. Eu acho que o cuidado da área de recursos humanos, quando a gente fala de People Analytics, é isso. Como é que eu tenho uma visão mais sistêmica? Não é eu não estou com o dado e eu posso fazer isso com os dados e com as relações, mostrar o que me interessa. Mas acho que o cuidado de recursos humanos é poder ter uma visão um pouco mais sistêmica do que impacta. Né? Acho que está aí para isso. Não está aí para se respaldar, não está aí para... Arrumar desculpa. desculpa. Não é para usar também a planilha como muleta, gente. Vamos lá, né? Ai, não, mas eu fiz a minha parte como RH, liderança que não fez. Essa liderança foi comunicada, ela está ciente do processo que está rodando, ou você só manda um relatório lá com os dados que você levantou por mês uma vez, de vez em quando uma vez por mês, que até vai parar na caixa de spam do líder porque ele não entendeu para que é aquilo. Mas isso também é um dado. Se está indo parar na caixa de spam, é porque ela claramente não tem a importância devida, né? Então, assim,
Tudo isso está no contexto, né? Foi parar lá porque você não tem uma boa relação, porque você não teve interações o suficiente, porque você manda um monte de e-mail e não consegue se comunicar. Então, tudo isso também é dado, né? Mas tem que estar sendo analisado, tem que ser analisado no contexto para que possa tomar decisão do que é melhor para a empresa e para o colaborador. Não adianta ser bom para um nem para outro. Afinal, estamos numa área de recursos humanos que olha pelos dois. Né? Não posso nem olhar só para um nem para outro. Estamos lá para unir as duas pontas. E o dado com todos esses dados, essa análise de dados, análise de contexto, elas estão ali para dar suporte para o RH, para dar como uma ferramenta para o RH. Ela não é a solução. Quem vai desenhar a solução são as pessoas. Né? E é o que eu tenho falado. No começo do processo está uma pessoa, no meio vai ter inteligência artificial, tecnologia, software, Excel. No final da história está outra pessoa que é o fiel da balança para validar aquilo. E senão, se você só jogar na IA, vamos lá, ela não é perfeita, ela está aprendendo também. Sim. Então ela pode soltar uma fake news no final da história aí para você, e você não validou, mandou para a companhia inteira, e isso vai gerar muito mais problema do que solução. Como é que é a sua frase Os números não mentem, mas também não sentem? É isso, então, só tomar esse cuidado. Tá, e quero agradecer por esse papo, por você trazer essa provocação, esse olhar de... O que fica desse papo é expanda o seu olhar quando for olhar para dados. Não é só olhar sobre o viés de RH, é olhar sobre o viés que você conhece, usar o viés de colaborador, o viés da companhia, para você entender uma visão macro de tudo. Porque no final da história, os dados que você vai levar, seja para cima ou para baixo, precisam ser dados válidos e que comprovem ou desmintam alguma coisa. Acho que no final da história... O dado pelo dado não funciona. Se você não conseguir tomar a decisão, se você não desenhar a solução, não é o People Analytics que vai desenhar a sua solução. Eu acho que é isso. E no final da história, dados temos. Se organizar direitinho, a gente descobre um monte de coisa. Pessoal, a gente volta já já com mais um conteúdo aqui do RH Talks. Até mais, pessoal.